Hoje eu estou tendo o privilégio de poder falar com um dos maiores jogadores de futebol do Brasil, bicampeão do mundo pela Seleção Brasileira de Futebol, bicampeão do mundo pelo Santos, bicampeão pela Libertadores da América, o maior ponta-esquerda da história do Santos, com 750 partidas, onde se tornou o seu segundo maior artilheiro, com 405 gols. Proprietário do chute mais forte deste clube santista, onde lhe rendeu o apelido de Canhão da Vila. Eu estou diante de José Macia, o Pepe. Antes de começar a entrevista, Pepe, eu quero te agradecer por esta oportunidade. Com toda esta visão futebolística bilionária, o apoio de muitos pais em motivar seus filhos à carreira de futebol aumentou muito, ao contrário de alguns anos atrás, em que muitos pais não apoiavam seus filhos à carreira de futebol. E como foi com você? Você recebeu este apoio já desde o começo? Quando tinha a sua idade, eu já jogava futebol. Eu nunca fui assim um menino de empinar papagaio, de ter outras diversões. A minha sempre era bola. Sempre gostava de jogar bola. E meu pai tinha uma mercearia em São Vicente e, às vezes, 6, 7 horas da noite, nós estávamos jogando bola e ele ia me chamar, ainda fazia aquele já ia ter palmada quando chegasse em casa, né? Que o futebolista naquela época não era bem aceito pela comunidade. Normalmente diziam o jogador de futebol não trabalha, mas depois que o meu pai e meus familiares viram que a carreira futebolística era muito sacrificada, treinava todo dia, concentrava, viajava, passava muito tempo longe de casa, da família, dos pais, e enfim eles passaram a dar um valor muito grande à minha carreira futebolística. E graças a Deus eu tive uma carreira, como você mesmo disse, uma carreira muito bonita. Joguei no Santos, joguei na Seleção Brasileira, viajei muito, eu tive a oportunidade de conhecer mais de 60 países graças ao futebol. Em 15 de janeiro de 1956, o Santos foi campeão paulista de 1955, após 20 anos sem conquistar um título estadual. Você fez o gol que deu a vitória do Santos por 2-1 em cima do Taubaté. E foi neste dia que o Pepe assinalou seu nome nas páginas da história do Santos. Como foi aquele momento para você? Realmente foi o meu primeiro grande momento de emoção no futebol. Eu era jovem, eu tinha 20 anos de idade, o Santos não era campeão há 20 anos e o jogo se caminhava para o final. Nós estávamos 1-1 com o Taubaté na Vila Belmiro. Se o jogo empatasse, nós íamos ter que decidir o campeonato com o Corinthians. Naquela época era muito difícil ganhar do Corinthians. Se nós perdêssemos, o Corinthians era campeão. E se nós ganhássemos, como de fato aconteceu, o Santos seria campeão depois de 20 anos. O Santos só tinha sido campeão em 35. Então, quando eu marquei o segundo gol lá na Vila Belmiro, no gol dos fundos da Vila Belmiro, vencendo o goleiro Floriano do Taubaté, ainda tinha mais uns 18, 19 minutos para terminar o jogo, mas foi uma emoção grande. Nós conseguimos manter o resultado e nos sagramos campeões. Foi a primeira grande emoção da minha vida. Eu cheguei em casa carregado nos braços dos meus amigos e meu pai liberou os refrigerantes para os nossos amigos festejarem essa grande vitória do Santos. Um dos jogos que ficou marcado na história do Santos foi contra o Palmeiras em 1958, no torneio Rio-São Paulo, com um placar final de 7-6 para o Santos. Como você considera este resultado? Realmente foi o jogo mais emocionante da minha vida, né? Porque o Santos e Palmeiras jogavam para frente, ofensivamente. Não a chatice que a gente vê hoje no futebol, 0-0, 0-0, 0-0.
Então, com 20 minutos de jogo, já estava 2-2. Aí, como nós tínhamos um ataque muito poderoso, nós fizemos 5-2 em cima do Palmeiras. Virou o primeiro tempo 5-2 para o Santos. Vê se isso é um resultado para o primeiro tempo, né? 5-2. Acontece que o Palmeiras fez 2 alterações no segundo tempo e veio e começou a fazer gols e fez 6-5. Faltava um pouco mais de 10 minutos e eu marquei 2 gols e o Santos ganhou de 7-6. Eu tive o privilégio de fazer 3 gols essa noite. O jogo foi à noite, ganhamos de 7-6. E o detalhe foi que realmente o Santos não tinha ônibus ainda, nós íamos de carros de praça para o Pacaembu, o carro de praça que me conduzia me deixou ali na Praça dos Andradas em Santos, onde eu peguei um ônibus para São Vicente, por volta de 3 horas, 3 e pouco da manhã, né? Então você vê, se um jogador hoje faz 3 gols num jogo desse 7-6, ele vai para casa de helicóptero. Não, eu peguei o circular mesmo, e havia muita gente, uma fila grande para subir no ônibus. Eu consegui sentar no último banco, né? E eu senti que tinha um cara do meu lado, o cara estava assim, dava para perceber que ele tinha tomado umas e outras, né? Estava meio mamado. E aí ele até caiu o ombro dele, a cabeça dele caiu no meu ombro, assim, e ele de repente deu um salavão e ele acordou. E aí ele disse: puta, você não é o Pepe, não? Falei: sou o Pepe. E aí ele perguntou assim: vocês jogaram com o Palmeiras essa noite? Eu digo: jogamos. Quanto foi, Pepe? Eu digo: ganhamos 7-6. Aí ele falou assim: porra, Pepe, eu estou falando sério. Ele não acreditou na contagem. Eu falei: amanhã você compra o jornal e você vai ver o resultado. Foi 7-6 mesmo. Foi o jogo mais emocionante da minha carreira no Santos, ao lado do jogo do Milan, quando nós somos bicampeões em 63. Em 1962, o Pepe se tornou campeão mundial, vencendo o Benfica de Portugal por 5-2. Como você descreve o histórico deste confronto? Olha, linda, porque nós havíamos ganho de Benfica de 3-2 no Rio de Janeiro, muito difícil. Então os portugueses já não esperavam lá, já tinham até marcado a data da terceira partida, eles tinham certeza que iam ganhar. E eles tinham um ataque muito bom, com Eusébio, Coluna, Simões, Torres, José Augusto. E acontece que o Santos realmente deu um chocolate no Benfica e nós ganhamos de 5-2 com grande facilidade lá, né? Aí eu fiz um gol, aliás, esse gol que eu fiz foi talvez o gol mais feio da minha carreira, foi muito fácil, um rebote do goleiro, eu fiz o gol. Pelé fez 3 e o Coutinho fez 1. E nós ganhamos de 5-2 e nos sagramos campeões mundiais pela primeira vez. Foi lindo, foi maravilhoso. Chegamos em Santos muito ovacionados pela torcida, né? E aí realmente começou a história grandiosa do Santos Futebol Clube no âmbito mundial. No dia 14 de novembro de 1963, no estádio do Maracanã, a final do Mundial de Clubes, o segundo tempo começou debaixo de chuva, quando o Pepe se tornou bicampeão do mundo, vencendo por 4-2 contra o Milan. E neste jogo você fez 2 gols. O que você pode falar sobre este jogo? Olha, Lino, foi a página mais maravilhosa no âmbito internacional. O Santos já era campeão mundial em cima do Benfica, como nós conversamos, em 62. E nesse jogo, nós havíamos perdido do Milan de 4-2 lá na Itália. Nós precisávamos ganhar o jogo. O empate dava o título ao Milan, e o Milan tinha um grande time. E nós estávamos desfalcados do Pelé, do Zito e do Calvé, 3 jogadores muito importantes, notadamente o rei da bola, né? Acontece que o Milan nos surpreendeu logo nos primeiros minutos fazendo 2 gols, fez 2 gols. E fomos para o vestiário com essa desvantagem, 2-0 para o Milan,
sabendo que o 2-2, no caso, o empate, dava o título ao Milan. Nós tínhamos que fazer pelo menos 3 gols para sermos campeões. E quando nós, como você mesmo falou, quando nós estávamos no vestiário, o Lula, o nosso treinador, pouco pôde correr, só falou, vamos lá, vamos virar, vamos tentar, vamos... Taticamente ele colocou o time para frente mesmo, né? Mas ele estava falando, de repente nós começamos a escutar umas trovoadas, relâmpagos assim, e uma noite quente no Rio se transformou num festival de chuva, ficou encharcado o campo, trovoada e tudo. Nós entramos no campo, logo depois a chuva parou, mas o campo já estava alagado. E como eu gostava, sabe? Eu gostava de jogar campo molhado, porque eu tinha um chute muito forte. E realmente em 20 e poucos minutos nós viramos o jogo para 4-2. Eu marquei 2 gols, ambos cobrando falta, o primeiro e o quarto gol. Foi indiscutivelmente uma página linda, maravilhosa, porque nós do Santos, escolhemos o Maracanã para a final, porque nós sabíamos que o torcedor carioca ia nos apoiar. Porque se a gente faz uma final no Pacaembu, por exemplo, que era o estádio da época, nós não íamos ter a torcida ao nosso favor. Onde já se viu corintiano, São Paulino, palmeirense, para o Santos torcer para o Santos ser campeão mundial? De jeito nenhum. E no Rio não, Flamengo, flamenguista, vascaíno, fluminense, botafoguense, todos torceram para o Santos. E foi lindo, foi maravilhoso, nós conseguimos esse bicampeonato. Outro jogo ficou marcado na história do Santos com sua participação foi em 1958, no Campeonato Paulista, quando o Santos venceu o Corinthians por 6-1. O que você pode falar sobre este jogo? E parece que a chuva novamente contribuiu para você, pelo menos depois do jogo. Me conta como tudo aconteceu. A chuva é maravilhosa, divina. Realmente nós ganhamos de 6-1, demos uma goleada no Corinthians e eu fiz um gol, até com o pé direito, se não me engano. E à noite, sabe, com essa vitória, eu morava em São Vicente. E com essa vitória eu estava muito feliz e fui passear na Biquinha, em São Vicente. Ali próximo ao Gaudi, o restaurante, ali onde eu e meus amigos, eu tinha e devo dizer que esses são meus amigos até hoje, a gente se encontra até hoje, meus amigos de infância e de juventude. Então nós estávamos passeando ali e eu estava flertando já com uma garota bonita, lá de São Vicente, magrinha, muito bonita mesmo. Eu estava flertando com ela. E nesse dia, talvez empolgado com a vitória do Corinthians, eu dei uma piscada para ela e ela retribuiu com um sorriso e aí eu fui conversar com ela, Dona Lélia, e aí começou o nosso namoro. Esse namoro nos fez muito felizes. 6 anos depois nós casamos e somos hoje parceiros. A gente se ama muito, nós temos 4 filhos, 6 netos, e a Dona Lélia, a minha mulher, já somos casados. Casamos em 1964, 50, vamos fazer 52 anos de casados e somos muito felizes. Como técnico de futebol, você também tem uma grande história. No Brasil e no mundo, em uma das suas passagens internacionais, você foi treinador de um jogador que é um dos maiores técnicos da atualidade, o Pepe Guardiola. Como foi sua relação com ele? Olha, foi muito interessante, porque eu estava trabalhando no Al-Ahly, uma equipe camisa verde do futebol árabe, no Catar, né? Em Doha, no Catar. E o Sheik era o dono do time, né? O Sheik chama-se Sheik Khalid. E ele me disse, ele me chamava de Mister também, né? Disse que ele tinha a possibilidade de contratar o Guardiola para jogar.
futebol no Al Ahly, tinha tido contatos, o Guardiola mostrou interesse de ir para o Catar. Aí eu falei, traz esse jogador amanhã, mister. Pode ser o mais rápido possível, Sheik, perdão. Traz o mais rápido possível, que eu sei que ele joga muito, né? Então eu estava, uma semana depois, eu estava dando treino lá no Catar, debaixo de um sol incrível, né? Muito calor, lá faz 48 graus mais ou menos no verão, às vezes chega até 50. Quando chegou o Guardiola contratado pelo meu time, Al Ahly, um time de camisa verde, como eu disse, né? E eu estava treinando os goleiros, na época eu ainda chutava forte, né? E ele passou atrás da trave assim, e vestido de paletó e gravata. E aí o seu empresário me chamou e me apresentou o Guardiola. Aí foi a primeira coisa que o Guardiola me falou foi, mister, hace calor aqui, não faz calor aqui? Eu digo, um pouco, não muito. Fizemos uma amizade muito boa. E foi um jogador excepcional. Eu me orgulho de ter sido treinador dele. E hoje é considerado o maior técnico do mundo. Ele já me citou até em algumas entrevistas que a experiência dele como ser dirigido pelo Pepe foi muito importante na carreira dele, né? E hoje eu sou um torcedor do Guardiola onde ele estiver, desde que não jogue contra o Santos. Agora vamos falar sobre seleção brasileira. Vamos. Pepe, 40 jogos, 22 gols pela seleção brasileira. Bicampeão do mundo em 1958 e 1962. Que histórico maravilhoso! Bacana. Eu só, sabe, Davi, a minha única mágoa é não ter tido oportunidade de jogar nas duas Copas, 58 e 62, por contusão. Eu não era a reserva do Zagallo, eu era o titular, não só em 58, quanto em 62. Quando em 58 me machuquei, pouco antes de começar a Copa na Suécia, eu me machuquei num amistoso na Itália. E uma semana depois nós estreamos na Suécia, então eu estava machucado. E em 62 me machuquei num jogo com o País de Gales no Maracanã, torci o joelho. Então, a felicidade e a sorte que eu tive de me machucar muito pouco no Santos, na seleção eu não tive, pelo menos nessas duas Copas. Mas mesmo assim, você vê o histórico, eu joguei 40 jogos e marquei 22 gols. Eu marquei muitos gols importantes na seleção, notadamente em competições, em troféu, vale troféu. Eu marquei um gol contra a Inglaterra, no estádio de Wembley, jogando Brasil e Inglaterra, eu marquei um gol no Gordon Banks. O Brasil perdia de 1-0 e eu empatei o jogo cobrando uma falta de muito longe. Qual o gol mais importante ou mais bonito que você fez em toda a sua carreira? O mais importante seria o primeiro, o título de 55 com o Taubaté, 2-1, estava indo para o final 1-1 e fiz 2-1. O Santos foi campeão depois de muito tempo, depois de 20 anos. E os dois jogos com o Milan, né? 4-2, eu marquei 2 gols de falta também. Se eu não estivesse jogando, o Santos não seria bicampeão mundial. Estava sem o Zito, sem o Pelé e sem o Calvé, e nós conseguimos esse título. Agora, eu marquei muitos gols bonitos, poucos de cabeça, coisa muito interessante, um jogador. Eu marquei 4 gols de cabeça na minha carreira, muito pouco, né, para um dianteiro, mas eu fiz muitos gols de falta e de penalidade máxima também quando eu era cobrador. Depois o Pelé começou a cobrar com a paradinha, né? Então, eu acho que realmente o gol contra o Taubaté em 55 foi um gol bonito, posso considerar um gol mais bonito. Eu dividi uma bola no meio campo com um jogador chamado Manuco, que era o zagueiro do Taubaté, ganhei e fui e bati cruzado de fora da área e fiz o gol do título. Esse título significou muito na minha história e na história do Santos Futebol Clube. Por isso eu considero o gol mais bonito e o mais importante da minha carreira. Pepe, mais uma vez eu quero te agradecer por esta oportunidade e eu quero te deixar uma mensagem.
Você é mais que um vencedor. Pô, Davi, muito obrigado. Suas palavras me emocionam muito e me coloco à sua disposição, qualquer tipo de entrevista que você quiser fazer, ou aqui em Socorro, na minha casa em Santos, porque além de você ser muito inteligente para entrevistar, você é um papo muito agradável. Um grande abraço a você, aos seus amigos e aos seus familiares do PEC.